Jornal da Manhã. Entrevista. A Sociedade Catarinense de Pediatria alerta para riscos de queimaduras na infância. A maioria dos casos ocorre dentro de casa. Vamos falar com o cirurgião pediátrico e chefe da unidade de queimados do Hospital Infantil Joana de Guzmão, Dr. Rodrigo Feijó, que está com a gente ao vivo. Oi, doutor, uma campanha mais que necessária. Bom dia. Bom dia, Rafael. Sem dúvida nenhuma. Muito necessária. Conta um pouquinho mais pra gente quais são os casos mais comuns e como que a família deve agir em situações como essas. Rafael, o quadro que a gente observa mais comum hoje na queimadura da criança, principalmente as crianças menores, são as que chamamos de escaldaduras, né? Aqueles casos em qual a criança vira os alimentos ou líquidos aquecidos por cima, geralmente dentro da sua casa, principalmente na sua cozinha, apesar de estar mudando um pouco hoje em dia, mas ainda o cômodo que mais acontece na cozinha. E o mais importante, Rafael, isso não é nada que deve ser colocado em casa, a não ser água corrente. Temperatura ambiente, não fria, não gelada, não quente, tá? Temperatura ambiente de uma torneira, de um chuveiro. E o mais breve possível levar para um atendimento médico. Sim, ainda é muito comum as pessoas tentarem recorrer a coisas diversas, como, por exemplo, passar pasta de dente, coisas assim? Muito comum, muito comum. Infelizmente ainda é muito comum. E que tipo de risco isso oferece? Você pode contaminar, né, Rafael? O grande ponto, você não, como você disse, pasta de dente, né? Nada é medicação, nada é um creme, nada é uma pomada específica para o tratamento da queimadura, né? Então, o problema desses materiais, como você falou, pasta de dente, você ainda está falando do produto industrializado. Existem as crenças, então, borra de café e outras coisas muito piores. Então, isso são materiais que não são estéreis, não são contaminados, né? E está no início da queimadura, os primeiros minutos, ela é extremamente dolorosa. Depois você coloca essas substâncias em cima, elas acabam aderindo, grudando na ferida, e quando chega no atendimento médico, além de ter que tirar, né, o tecido queimado, que é da própria criança, vai ter que fazer, né, daqui a pouco, um ato mais agressivo de tirar essa substância e colocar em cima, além do risco de infecção. As crianças menores de 5 anos continuam sendo as maiores vítimas? Sim, ainda são as maiores vítimas. Agora, de todas as queimaduras, quais aquelas que exigem um atendimento assim imediato? Por exemplo, nessa época do ano mais friozinho, lareiras estão sendo acesas, tem os aquecedores elétricos também e os próprios líquidos que o senhor citou. O mais grave, Rafael, é a gente pensar na parte, né, o que causou a queimadura na criança. Então, assim, né, a gente, por mais leigo que a pessoa seja, a gente tem conhecimento, se eu queimei com uma água que estava morna, uma água que estava quente, fervendo, eu sei que é verdade. Então, o grande problema é a explosão ainda, né? Nesse momento de acender uma lareira, jogar aquele álcool gel inadvertidamente na lareira já acesa, ele explode a garrafa. Então, assim, explosões são causas que a gente por si só já imagina que tem uma gravidade maior, né? O calor gerado, né, por esse processo é muito maior que de uma água quente. Então a gente sabe que nesses casos geralmente são queimaduras mais graves, que provavelmente vão precisar de cirurgia, podem trazer mais danos, né, a todo o sistema do corpo da criança. Então essas sim são obrigatoriamente para ser levar a um centro de referência o mais breve possível. Geralmente mas assim, desculpa, Rafael, mas assim, o pessoal em casa não... mas eu vou levar então, botar no meu carro e levar para o hospital infantil. Não se preocupe com isso. Leve para um serviço de saúde próximo da sua casa. Esses né, centros de atendimento, de bairros, já estão habituados, fazem esse processo e a gente não perde tempo. Ele já começa o primeiro atendimento, depois a gente faz o segmento no hospital infantil de maneira organizada. Desses pontos citados pelo senhor, a prevenção, né, as medidas mais simples são sempre muito eficazes, né? Por exemplo, colocar o cabo da panela voltado para trás na cozinha, evitar com que áreas como essa de lareira sejam acessadas facilmente pelas crianças ou que materiais inflamáveis tenham acesso aos pequenos. São medidas simples que tornam o ambiente mais seguro. Sem dúvida, né? A gente fala que queimaduras, a gente tem por costume usar a palavra acidente, né? Na verdade é um incidente, né? A queimadura infantil, a criança tem que estar sob supervisão sempre. Então, é prevenível. Sendo prevenível, torna-se um incidente. Então, essa é sempre o nosso, né? Todo mês de junho, dia 6 de junho, a gente tem essa campanha, porque
é um trauma, um acidente extremamente prevenível. Então isso a gente toma cuidado. E outra coisa, eu chamo sempre atenção, que a gente tem visto hoje muito material elétrico que faz aquecimento de alimentos, de água, e esses materiais que estão usando alimentos ou água dentro, eles estão sendo utilizados em qualquer lugar do cômodo da casa. Hoje não é mais comum só a cozinha. Então esse é um grande cuidado que a gente tem. Esses materiais, esses aparelhos são ligados em tomada, geralmente a tomada é mais embaixo. Então fica aquele aparelho em cima de uma cômoda, no quarto, na sala, no banheiro, com aquele cabo pendurado, exatamente preparado para que a criança, curiosa, puxa o cabo de energia e esse aparelho vira por cima causando escaldadura. Então, cuidado muito grande com esses aparelhos elétricos também. Doutor, para a gente finalizar, além da água corrente no local da queimadura, a família deve cobrir com alguma coisa ou não deve cobrir absolutamente? Se ela tiver qualquer tipo de tecido limpo em casa, não precisa ser estéril, mas que seja uma roupa, um lençol de algodão, que esteja limpo, recém-lavado, está guardado limpo, ok, para ter essa proteção até levar ao centro de saúde. Não tem problema. Então, água corrente, no mínimo 20 minutos, que é para tirar toda a substância que possa até ter causado a queimadura. A gente sabe que às vezes não era água pura, tinha azeite, tinha outro tipo de alimento dentro, e eles acabam grudando. Então, água corrente, 20 minutos é o que a gente indica para garantir que não tem nenhuma substância que continue causando, agindo e causando a queimadura. Então, e após isso, um tecido limpo em cima, que é o tempo de chegar no atendimento médico. Deixa eu agradecer ao Dr. Rodrigo Feijó, cirurgião pediátrico e chefe da unidade de queimados do Hospital Infantil Joana de Guzmão, com a gente ao vivo no Jornal da Manhã. Doutor, muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, Rafael, obrigado a todos, tenham um bom dia.